Antes de colocar o primeiro slide da palavra desta noite, eu gostaria de dizer aos irmãos que o título desta mensagem é um título inédito. Eu digo inédito porque se os irmãos forem procurar esse título nas redes sociais, na internet, não vão encontrar. Porque muitas vezes o pregador ele precisa criar alguns títulos para que a mensagem fique gravada, para que os irmãos depois tenham facilidade de lembrar, não é? Então vamos ao tema, vamos ao título da palavra nessa noite. Pode pôr o primeiro slide, está aqui, é isso mesmo. A Páscoa com o jardineiro ou a Páscoa com Cristo vivo? É uma escolha. Celebrar a Páscoa com o jardineiro ou celebrar a Páscoa com Cristo vivo? O que seria celebrar a Páscoa com o jardineiro? Onde foi que o pastor arranjou esse tema? Será que teria sido uma invenção? Não, não foi uma invenção. Pelo contrário, foi uma confusão. Uma confusão que Maria Madalena fez, um motivo emocional muito forte, né? Por não ter compreendido o milagre da ressurreição. Quantas vezes, conscientes ou não, de uma maneira ou de outra, nós acabamos celebrando a Páscoa do jardineiro por desconhecer a realidade da ressurreição. Celebrar a Páscoa com o jardineiro significa não ter uma consciência, uma visão clara da ressurreição de Jesus. Não ter convicção da ressurreição de Jesus. Quem fez essa confusão foi Maria Madalena. Nós vamos ler o texto, e o texto vai deixar isso tão claro para nós, no Evangelho de João, agora sim, no capítulo 20, versículos de 11 a 18. Como nós estamos no mês já da Páscoa, mês de abril, então vamos fazer as nossas reflexões hoje, domingo que vem, sobre esse tema tão importante, né? Hoje pela manhã, também nós já podemos falar um pouco sobre a Páscoa. João capítulo 20, começando com o versículo 11, Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde pusestes, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava ele que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque já pudemos ministrar muitos louvores e adoração a Ti até agora. Mas agora queremos abrir os nossos corações, para que o Senhor fale conosco de uma maneira bem sucinta e profundamente espiritual, em nome de Jesus. Amém. Talvez por conta da condição emocional de Maria Madalena, nós vimos aqui a Déia emocionada, né? Então no momento emocional fica difícil as coisas. Talvez por causa da escuridão,
A Bíblia diz que já era o terceiro dia da morte de Jesus. Portanto, era o domingo da Páscoa. Era o domingo da Páscoa. E quando Maria chega no sepulcro de Jesus, no domingo da Páscoa, confusa, emocionada, veja o dilema. Ela olhou para Jesus como se fosse o jardineiro. Falou com Jesus como se fosse. Olhou nos olhos de Jesus como se fosse e chorou diante de Jesus como se fosse o jardineiro. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. E como isso é sério? Quantas pessoas se preparam para celebrar a Páscoa com o jardineiro? Porque não tem a menor ideia de que Jesus ressuscitou. Foi a confusão de Maria Madalena. O mundo cristão se prepara para a Páscoa. Para o mundo cristão, ou para muitos, vamos dizer assim, não podemos generalizar, a Páscoa não vai passar de um ritual, de uma religiosidade, de uma cultura, com coelhos, ovos de chocolate, não é? Uma boa salada de bacalhau. Páscoa. Já para os judeus, tem um fator histórico, um memorial histórico muito forte. E é lembrança da libertação do povo do Egito. Moisés ia lá para o faraó e dizia: deixa o meu povo ir celebrar a Páscoa, comer os pães asmos lá no deserto. E todo mês de Nissan, que é o mês do calendário dos judeus, o primeiro mês, né, dia 14, no crepúsculo da tarde, eles realizam a Páscoa, corresponde ao nosso mês de abril. Sandália nos pés, cajado na mão, e come a Páscoa, aquelas ervas amargas. Mas para os historiadores, a celebração da Páscoa não passa de uma homenagem aos mártires, porque eles têm Jesus como mártir do cristianismo, assim como tantos outros mártires. Mas para nós, a Páscoa, ela tem um significado muito profundo, espiritual, histórico, até que ela se transforme no pão e no cálice, que foi o que Jesus fez. Supondo ser ele o jardineiro. Para nós entendermos bem a celebração espiritual da Páscoa, nós precisamos entender esse dilema de Maria Madalena que ocorre nos versículos 15 e 16. Os irmãos observam que num primeiro momento, ela supõe ser Jesus o jardineiro. Ela chora, ela olha, ela fala com ele como se fosse o jardineiro. Já num segundo momento, ela reivindica o corpo. Ela pede o corpo, eu quero o corpo. Se o Senhor tirou o corpo, guardou em outro lugar, diga-me onde colocou o corpo, eu quero esse corpo para prestar as minhas homenagens a esse corpo, prestar as minhas honras a esse corpo, eu quero preservar a dignidade desse corpo, preservar a honra desse corpo. É o que centenas de famílias têm feito ali, naquele deserto de lama lá em Brumadinho, né? As famílias ficam ali na esperança de encontrar um corpo dos entes queridos, para prestar uma homenagem, para preservar a honra, a dignidade do corpo. Há mais um corpo. Até que Jesus chamou Maria Madalena pelo seu nome. Quando Jesus nos chama pelo nome, a conversão acontece. A conversão acontece. Vocês se lembram lá que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco? Eu tenho certeza que vocês devem se lembrar até hoje, quando aquela voz sussurrou no seu ouvido o seu nome. Você disse: Jesus está vivo. Ele está vivo. Quando ele disse Maria, imediatamente ela disse Raboni, que quer dizer meu mestre. E Jesus salvou aquele domingo de Páscoa. Ela ia celebrar a Páscoa com o jardineiro no cemitério. Agora não. Agora ela disse: a minha Páscoa é viva, porque o Cristo está vivo. Agora eu tenho mensagens, eu tenho revelações.
E naquele momento ela teve 4 revelações. E ela saiu imediatamente para expandir, pregar as suas revelações. E qual foi a primeira revelação que ela teve com o Cristo vivo ali? Imediata. A primeira revelação foi que Jesus estava ressurreto, foi a própria ressurreição de Jesus. A mensagem da Páscoa deve ser uma mensagem de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundante. Por isso que o anjo foi logo dizendo para ela: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então veja, irmãos, que Maria Madalena, até então ela se contentava com o corpo, ela se consolava com o corpo. Só que agora ela encontrou uma realidade, ela encontrou uma verdade, ela não queria mais uma representação, agora ela queria o Cristo vivo na sua vida. Mas infelizmente, enquanto as pessoas não têm uma revelação de que Jesus está vivo, elas se contentam com uma representação. Uma representação, uma imagem, uma estátua. Ela se contenta com isso, porque não teve a revelação que vocês tiveram, de que Ele está vivo. Isso me fez lembrar no meu tempo de criança. Como dizia o personagem lá do Chico Anísio, meu tempo de criança lá em Barbacena, 7, 8 anos de idade, eu gostava demais de participar da procissão do Cristo morto. Vocês já viram a procissão do Cristo morto? Eu achava aquilo sensacional. Tinha 7, 8 anos. Eu achava bonito aquela multidão com vela acesa, E os meus amiguinhos católicos, eles convidavam, eu ia, eu gostava daquilo. Então a gente acendia a velinha, Era bonito, E o padre ia na frente, E era tudo em latim. E o padre então dizia: Domino Bovisco, e a gente ora pro nobis, e tal, e ia cantar. Às vezes a gente errava. Quando ele falava Domino Bovisco, a gente falava Domino Chuvisco, levava beliscão, sabe? Está errado, tem que falar certo. Mas a gente era criança. Depois eu fui entender o que era aquele palavrão. Domino Bovisco é o Senhor seja conosco. Então a gente repetia, ora pro nobis, olhai por nós. Mas o que me intrigava é que quando a procissão chegava no cemitério, a gente fazia meia volta e voltava. Eu dizia: mas espera um pouco, não era a procissão do Senhor morto? Nós não tínhamos que deixar a estátua lá? Eu não entendia isso. Mas com o tempo eu entendi que aquela representação tinha um valor extraordinário para os fiéis. Nós tínhamos que respeitar aquilo como nós respeitamos até hoje. Tem um valor, mas é diferente. Quando você tem uma revelação, tudo muda. Quando a gente tem uma revelação, a gente não aceita mais nenhuma representação. Quando a gente tem uma revelação, a gente só quer o Cristo vivo. É Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta foi a revelação que Maria Madalena teve lá no sepulcro. Ela foi buscar um corpo e ela disse: não, eu trouxe o Cristo vivo na minha vida. E ela não aceitou mais representação. Mas infelizmente, milhares de cristãos se preparam para celebrar a Páscoa com o jardineiro, porque ainda não tiveram a revelação que Maria Madalena teve com o Cristo vivo. E qual foi a segunda revelação que ela teve ali imediatamente? A segunda revelação foi uma mensagem para os seus irmãos. Então Jesus diz para ela no versículo 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Quem eram os irmãos a quem Jesus estava se referindo? Ele não estava se referindo aos seus irmãos biológicos. Aliás, Jesus nem tinha irmãos genéticos. Ele era um ente do Espírito Santo. Ele estava se referindo aos 12, aos seus apóstolos,
aqueles que estavam com ele, pregando com ele 3 anos. Vai dizer a eles, porque Jesus sabia que eles estavam com medo. É no 3º dia já da sua morte. Vai, diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. E quando Maria Madalena saiu para avisar os irmãos, os apóstolos, onde foi que ela encontrou os apóstolos? Eles estavam escondidos, com portas trancadas, com medo de repressão, com medo de perseguições. Eles estavam aflitos. Jesus morreu, agora vai ser a nossa vez. E quando não temos a revelação da ressurreição, nós perdemos esperança. Os apóstolos estavam sem esperança. Toda a esperança deles estava no Cristo vivo, mas agora o Cristo estava morto, o sonho acabou. Como é triste viver assim, por isso que Paulo diz, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, como os demais que não têm essa esperança. Quando as pessoas não têm esperança da ressurreição, a mensagem da Páscoa não faz sentido. É preciso ter essa esperança. E aí, nós podemos lembrar dos 12 apóstolos. Jesus chama os 12 e diz, eu tenho uma mensagem para vocês. Depois, ele chama os 70, tem uma mensagem para vocês. Mas primeiro, ele precisava levantar a autoestima, levantar a coragem dos seus irmãos, seus discípulos mais chegados, porque eles tinham perdido a esperança. A situação deles era semelhante à situação de Maria Madalena lá no sepulcro, sem esperança, pensando ser Jesus o jardineiro. E depois, a experiência deles foi semelhante à experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos voltavam para casa também sem esperança. E Jesus surge no meio deles, conversa com eles, e eles confundiram Jesus com um estrangeiro, com um peregrino, com um forasteiro. E Jesus pergunta, o que é que está preocupando vocês, enquanto caminham, enquanto conversam? E eles disseram, será que só o Senhor não sabe o que está acontecendo conosco? Jesus, que era um varão, poderoso em palavra, ele morreu, acabou, o sonho acabou, nós não temos mais esperança. E quando chegaram na aldeia, em casa, Jesus entrou com eles, partiu o pão, e eles tiveram a revelação. Porventura não ardiam os nossos corações, quando eles nos expunham as Escrituras? E agora eles voltam para Jerusalém, mas com uma mensagem de boas novas, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele repartiu o pão conosco, e pregar a mensagem de boas novas significa exatamente isso, repartir o pão da vida. Repartir o pão da vida é mais importante do que compartilhar ovos de chocolate apenas, porque essa é a mensagem do Evangelho. Mas quando não se tem essa convicção de que Jesus está vivo, nós não temos esperança. Milhares de pessoas vão estar celebrando a Páscoa com o jardineiro, ou celebrando a Páscoa com um viajante, com um peregrino forasteiro, porque estão ouvindo falar de Jesus, estão frente a frente com Jesus, mas não conseguem ter a revelação de que Ele está vivo. Mas é uma bênção poder dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele é Emanuel, Ele é Deus, conosco Ele está vivo. E Maria então teve uma terceira revelação. E qual foi a terceira revelação dela? Agora sim, uma mensagem para a igreja. Uma mensagem para os seus irmãos. Uma mensagem da ressurreição e agora uma mensagem para a igreja toda. Depois de ter dito, vai, avisa os teus irmãos, no versículo 17 mesmo, né? Ele diz assim, agora eu vou subir para o meu Pai, mas eu quero que você vá e anuncia aos meus discípulos. Não me detenhas. Anuncia aos meus discípulos, versículo 18.
vi o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. O que significa anunciar? O anunciar aqui é exatamente o ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Isso é anunciar. Anunciar significa esclarecer, elucidar. Anunciar significa explicar. Não existe nenhum pecado você comprar ovos de chocolate na Páscoa. Não existe nada de errado nisso. Você sentar com seus amigos, sua família, no trabalho, eu trouxe um ovo de chocolate para você lá no seu trabalho, né? Eu não quero. Não, nada disso. Recebe. Mas o importante é você pegar esse presente e anunciar. Você conhece a mensagem da Páscoa? Eu quero contar para você a mensagem da Páscoa. Mas antes eu quero agradecer o ovo de chocolate que você me deu. Eu vou comer, muito gostoso. Mas eu quero que você conheça a verdadeira mensagem da Páscoa. Isso é anunciar. Primeiro ele começa com os 12. Eu vos farei pescadores de homens. E eles foram seguir Jesus. Depois, em Mateus 10, ele chama os 70 e diz, agora vocês vão de 2 em 2, de porta em porta, de casa em casa, vai anunciando, vai pregando o Evangelho. Depois Pedro prega lá em Atos 3, 3.000 pessoas se convertem, 5.000, e o grupo vai crescendo, o grupo vai aumentando, vai anunciando. Depois essa mensagem foi para a igreja, a missão da igreja. E o lema da igreja, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que a igreja viu? Além dos milagres? A igreja viu a ascensão de Jesus. Em Atos 1:8. Esse Jesus, que foi assunto aos céus, do mesmo modo que viste subir, ele voltará. A igreja viu. E a igreja não podia omitir essa mensagem. Tinha que pregar. E se nós já vimos a nossa salvação, nós não podemos omitir essa mensagem. Nós temos que pregar essa mensagem aos nossos amigos. Eu nunca me esqueço, na década de 80, tempo que eu trabalhava na Embraer, foi na época da Páscoa, a Marilda deve lembrar muito disso, né? Marilda era assessora lá do diretor, e aí eu ia lá para ela colocar uma mensagem no jornal da empresa, né? Você lembra das mensagens da Páscoa, Marilda? Nem sei se ela lembra, né? Mas está aqui, ela lia e tal, e publicava, né? Mensagem da Páscoa. Aí, quando chegava na semana da Páscoa, né? Os amigos, funcionários que me conheciam e tal, nós fazíamos uma reunião grande lá no vestiário da empresa. Lá tinha de tudo, tinha católicos, tinha evangélicos, tinha espíritas, uma reunião grande. O que eles queriam saber? O que era Páscoa. Queriam saber o que era Páscoa. Então nós tínhamos o Novo Testamento, dos Gideões Internacionais, que é pequenininho, né? Cinza, né? Pegava aquele pequeno evangelho, né? E contava a história da Páscoa. Depois nós fazíamos oração, e tudo isso, sabem que hora que a gente fazia? Não era horário de trabalho, não. No horário da refeição. Eles deixavam tudo e eu corria para lá para ouvir a história da Páscoa. Agora vocês podem comer ovo de chocolate à vontade, porque agora você já conhece a história da Páscoa. É a tarefa da igreja, é a mensagem da igreja. Porque eu sei que muitos pais ficam meio embaraçados nessa época, né? Mas a mensagem da Páscoa tem que ser anunciada por nós, né? E finalmente a Maria teve uma revelação pessoal para ela. Para ela. Quando o anjo disse, eu quero que você vá anunciar aos discípulos, e você vai dizer que você viu o Senhor. E ela saiu anunciando. Os irmãos se lembram a história dessa Maria Madalena? Essa mulher, ela foi possuída por 7 demônios. Jesus a libertou. E agora ela tinha o Espírito de Deus na vida dela.
E ela foi a primeira testemunha da ressurreição. E ela foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Porque Jesus se revelou a ela e salvou o seu domingo de Páscoa. Infelizmente, muitos estão se preparando para celebrar a Páscoa, mas ainda não têm a revelação de que Ele está vivo. E a pergunta que eu tenho para encerrar esta palavra aos irmãos, que está no último slide, é esta: como devemos celebrar a Páscoa? Com Cristo vivo ou com o jardineiro? É uma escolha. Se você não tem esta convicção de que Jesus está vivo, de que Ele está na sua vida, a sua Páscoa não vai passar de uma Páscoa do jardineiro. É aquela Páscoa confusa de alguém que ouve todos os dias sobre Jesus, lê tudo sobre Jesus, assiste filme da Paixão de Cristo, mas continua celebrando a Páscoa com o jardineiro, porque não tem a menor ideia de que significa Jesus vive em mim. Se Cristo vive em você, então diga um amém bem forte. Amém, amém. Por isso é que Jesus transformou a Páscoa na ceia, no pão e no cálice. E disse: façam isso em memória de mim, para vocês lembrarem sempre que eu estou vivo. E não somente que eu estou vivo, mas que eu vou voltar. Que Deus possa nos abençoar, nos edificar com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém?